sobre famílias em perigo. Essa pregação é uma adaptação de uma pregação que eu realizei aproximadamente uns 4 anos atrás. O tema era outro tema, eu apenas vou fazer uso de alguns elementos para a gente tentar traduzir para a igreja nessa noite um pouco da tragédia que está acontecendo no seio das famílias. Infelizmente, a gente não pode fazer vista grossa. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Você já ouviu essa expressão? Tapar o sol com a peneira? Né? A peneira tem o tiller dela. Tiller é a espessura daqueles furinhos. Né? E por mais fino que seja o tiller, aquela passagem, se você colocar contra o sol e ficar embaixo, vai queimar. Menos, mas vai queimar. Então a gente não pode tapar o sol com a peneira, nós temos que ser realistas. Nós precisamos fazer uma leitura da nossa condição. Na nossa casa, nós temos essa intencionalidade. Sempre nós estamos olhando para dentro da nossa família, sempre nós estamos perguntando para Deus o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos mudar. Sempre nós estamos perguntando para Deus o que está queimando no coração dele, que precisa queimar no nosso. Então eu queria, no nome de Jesus, que você abrisse o seu coração nessa noite, que você se desarmasse. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou fazendo esse pedido para você? Porque é óbvio que nós vamos esbarrar em problemas que alguns de vocês estão vivendo. Algumas situações que estão sendo vivenciadas por membros dessa igreja. E eu preciso então que você tenha misericórdia de mim e que tenha humildade também para reconhecer se em algum aspecto dentro da sua casa as coisas não estão tão interessantes. Gente, nós estamos aqui para ajudar. Esse é o nosso objetivo, nós queremos ajudar. A partir dessas constatações, o nosso desejo é apontar a direção, é apontar caminho, para que juntos possamos trilhar esse caminho e sermos então abençoados pelo Senhor. Posso ouvir um amém sobre isso? Então abra o seu coração em nome de Jesus. Por favor, não leva a coisa para o lado pessoal. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei dos problemas de alguns casais que estão aqui nessa noite. Eu tenho acompanhado alguns casais dessa igreja. Então, automaticamente, a gente, por ser pastor e ter incumbência de pregar sobre família, nós vamos esbarrar, às vezes, em problemas que algum ou outro esteja vivendo. Mas não se esquece de uma coisa, que como princípio da vida desse pastor, tudo que ele tem que tratar com você no aconselhamento, ele vai tratar no aconselhamento. Do púlpito, a mensagem ela é geral, inclusive para mim mesmo. Então, Deus, antes de ensinar para vocês, me ensinou algumas coisas. Coisas que eu preciso melhorar, coisas que eu preciso aprender, coisas que eu preciso entender. Eu considero que todas as famílias estão em perigo. Às vezes a gente simplesmente olha para a nossa condição e se dá por satisfeito. É assim que acontece. E, infelizmente, é a partir de um pensamento como esse, é a partir de uma intenção como essa, que nós nos prejudicamos. É mais ou menos assim. Você ora, você jejua, você clama, você alinha o coração da sua esposa com o seu coração, com o coração dos seus filhos, estabelece valores, estabelece princípios, mas em algum momento, por alguma razão, em alguma hora, você vai ser tentado a abrir mão desses valores. E quando a gente abre mão dos valores da família, quando nós abrimos mão de coisas importantes, como, por exemplo, o princípio da oração dentro de uma casa, né, nós sofremos as consequências. Agora, gente, olha para mim aqui, por favor. Não tem como famílias, nós sermos abençoados se nós não oramos juntos. Uma das coisas que eu mais ouço em aconselhamento, aqui na Betel e aonde eu passei até hoje, uma das coisas que eu mais ouço é que os casais não oram juntos. Tem dificuldade para orar junto. Tem dificuldade para dar a mão para os filhos e para sentar junto para clamar a Deus. Aí, eu não sei, mas eu quando olho para a vida cristã, para a vida de um cristão, de um filho de Deus, se o esposo não é cristão, se o filho não é cristão, ou vice-versa, é até entendível, gente. Mas quando dentro de uma casa, o homem é um cristão, a mulher é uma cristã, os filhos são crentes, são convertidos e não tem a prática de estar junto, de orar junto, então entenda o seguinte, você precisa de reconhecer,
tem alguma coisa errada, tem alguma coisa faltando. Ah, não, mas o meu filho, ele já está grandinho, ele que cuide da vida espiritual dele. Meu irmão, você que tem que zelar pela vida espiritual do teu filho. Você que tem que zelar pela vida espiritual da tua filha. Nós, às vezes, deixamos os nossos filhos à mercê, e a gente vai dar uma esbarrada boa nessa noite, nessa questão. Aos meios de comunicação, nós deixamos a coisa meio que à vontade, deixamos os nossos filhos lá fazer o que quiserem, muitas vezes, e às vezes até colocamos propositalmente nas mãos deles um celular, um tablet, para a gente não ter muita preocupação. Só que o problema é que, se nós não observarmos o que os nossos filhos estão fazendo nos seus celulares, nos seus tablets, nós podemos ter grande surpresa. Eu fui fazer uma visita essa semana passada e eu fiquei contente, né? O assunto era um assunto bacana, a gente estava conversando, eu com uma família muito querida aqui, né? E aí estávamos sentados, os três no sofá, e a filhinha desse irmão estava do lado. E ela estava com o tablet dele, com um foninho de ouvido que ela ganhou, todo bonitão, sabe, bacana. Estava toda estilosa ali, toda bonitinha, né? E aí, de repente, o irmão, né, do lado, ele dava uma olhadinha no... A Bibi estava com um tablet na mão. E de vez em quando o Tico dava uma olhadinha do lado, ela automaticamente já virava para ele. Aí ele fazia assim, tá bom, tá joia. Bacana, é isso aí. É isso aí. Tem que tomar cuidado, ele é criança ainda. Tem que tomar todo esse cuidado. Amém? Então a gente vai, daqui a pouco, entrar um pouco mais nessa questão, mas vamos pensar alguns elementos aqui. O primeiro deles, eu queria te incentivar a isso. Saia do controle e permita que o Espírito Santo guie a sua família. Nós temos um problema que aconteceu lá atrás, lá no Antigo Testamento, na primeira família, e nós temos um exemplo muito interessante a partir do livro de Gênesis, no capítulo 3, que diz assim, olha só, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer de todos os frutos da árvore do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, ao contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Preste atenção agora no versículo que está negritado aí, o versos 6 e 7. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-a e deu ao seu marido, e comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. A partir do momento que esse casal toma o controle, que eles acham que são aptos para decidirem, para tomarem decisões, para abraçarem o que eles entendem que é bom para eles mesmos, a gente vê aqui que eles se afastam de Deus. E isso aqui é tradução de uma coisa que se vive no mundo hoje, que é o humanismo. É uma grande tragédia. Esse é o alerta que esse texto traz para mim, para você e para nós como família. Vamos tomar cuidado com a tragédia do humanismo. Queria dar uma definida. O humanismo é uma religião secular originada na centralidade do ser humano que visa estabelecer a predominância do homem em todas as esferas da sociedade. Ou seja, tem que ser o que o homem quer, tem que ser aquilo que diz respeito a si. Então é tudo centrado no homem. E o que acontece com esse casal? Eles abrem mão desse relacionamento com Deus e agora tudo passa a ter centralidade neles. Eu não tenho dúvida de que você e eu desejamos uma família muito abençoada. Então a primeira dica, se você deseja ter uma família abençoada, saia da frente de Deus. Quando a gente entra na frente de Deus, a exemplo desse casal, nós nos afastamos,
nós nos distanciamos e automaticamente colhemos as consequências desse afastamento. Segunda coisa, permita que os valores eternos transformem a sua existência. Às vezes a gente fala de transformação, de vida rendida na presença do Senhor, a gente fala de vida devocional, a gente fala de uma busca importante no seio da família e de se voltarem juntos para Deus. E o que às vezes a gente tem a impressão é que existem coisas que são observadas, desejadas, mas tem coisas que elas simplesmente parece que nós escutamos e achamos bonito. E fica no achou bonito. Olha que bacana esse ensinamento, que legal isso, que joia isso, que bacana que nós estamos ouvindo sobre isso. Mas, meu irmão, a questão não é só aprender e achar bonito. A questão é ir além. A questão é procurar praticar aquilo que você está aprendendo. Por que tem gente sofrendo, mesmo aqui no nosso meio, por não colocar em prática aquilo que está ouvindo? A gente ensina, a gente fala, a gente mostra, a gente aponta o caminho, e daqui a pouco o que acontece? Na verdade, nem eu sei o que acontece. A gente tem alguns vislumbres do que acontece, mas por conta dessa fragilidade espiritual, da falta de uma postura na presença de Deus, porque deixa eu te falar uma coisa. Você trabalha 12 horas, 8 a 12 horas, 13 horas, 16 horas, tem gente que trabalha 17 horas, um pouco mais até, e dorme um período. O inimigo da nossa alma não faz isso, ele não dorme, ele está 24 horas trabalhando. Ele tem emissários, e o que ele puder fazer para atrapalhar a sua vida e a vida da sua família, ele vai fazer. Gente, olha só, lá atrás, na vida da primeira família, Satanás entrou com os 2 pés. Ele enfiou o pé na família. Ele acabou com essa família. Ele destruiu com essa família. E depois, então, a falta da presença de Deus na vida de um dos filhos desse casal fez com que ele cometesse uma loucura de matar o seu próprio irmão. Então, se nós queremos ter famílias abençoadas, precisamos sair da frente de Deus, cumprir os desígnios do seu coração, deixar o controle do nosso reino interior. Olhe para mim aqui, por favor. O seu reino pessoal, seu coração, você precisa render nas mãos do Pai. Você precisa dizer assim, Senhor, toma conta, toma o controle. Mas, irmão, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Tem gente que fala assim, Deus, toma o controle da minha vida, mas fica segurando uma pontinha assim, ó. Olha só essa folha, eu poderia estar segurando ela firmemente aqui, ó. Ninguém tira essa folha da minha mão, só sai da minha mão rasgada. Mas tem gente que faz o quê? Ele fica segurando numa pontinha. Ele entrega, mas não entrega totalmente nas mãos de Deus. E quando a gente segura na pontinha, presta atenção o que dá para fazer. Eu faço o que eu quiser, eu levo para onde eu quiser. É isso que acontece na vida de algumas pessoas. A gente quer que Deus tome conta, a gente quer que Deus venha, quer que Deus faça mais, quer que Deus seja soberano sobre a nossa vida, mas na hora da entrega a gente segura na pontinha. Na hora que Deus faz alguma coisa que a gente não acha muito interessante, na hora que Deus nos diz alguma coisa não muito interessante para nós, como, por exemplo, quando Ele vem para alinhar o nosso coração com o coração dEle, aí a gente fala assim, Deus, deixa que eu tomo conta agora, eu faço o que eu quiser. Irmão, tira a tua mão da pontinha. Tira a tua mão da menor esfera que seja da tua família e coloca na mão de Deus. Entrega, fala assim, Senhor, está nas tuas mãos e deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Na verdade, essa folha está toda escrita aqui, mas pensa que a tua vida está em branco. Entrega ela e diz assim, Senhor, toma nas tuas mãos, faz o que o Senhor quiser fazer, Senhor. Faz o que o Senhor quiser fazer. Amém, gente? Você pode fazer isso nesse momento em nome de Jesus? Pastor, como que nós vamos fazer isso? Coloca a sua vida diante de Deus, fala, Deus, faz o que o Senhor quiser com a minha vida. Agora, só faz isso se você de fato tem entendido que Deus sabe o que está fazendo com a tua vida. Hoje, antes de ir embora para a tua casa, no momento final do nosso culto, que nós vamos orar pelas famílias, entrega nas mãos de Deus, descansa nas mãos de Deus. Ou você crê que Deus sabe o que está fazendo, ou você vai continuar com a tua mão na pontinha, dominando tudo, fazendo o que você quiser, do seu jeito. Algumas coisas, quando a gente faz do nosso jeito, até dá certo, gente. Algumas coisas.
mas a grande maioria delas não dá muito certo. Então, cuidado. Em nome de Jesus, muito cuidado. Segunda coisa, a vida familiar. Na vida familiar, tudo é lícito, mas nem tudo dá prazer. Nem tudo que dá prazer vale. Às vezes a gente, dentro do contexto da família, nós estamos em busca do nosso próprio prazer. Ou mesmo dentro do contexto do relacionamento do casal. A gente vai fazer o que dá prazer para nós. E quem diz que nós, como famílias, como servos do Senhor, temos que fazer tudo o que dá prazer para a gente? Nem sempre na vida você precisa ou deve fazer o que lhe dá prazer. O que Tito fala? Tito fala o seguinte, lá no capítulo 3, diz assim: houve tempo em que também éramos insensatos e desobedientes. Éramos, não somos mais. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, e não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Santo Espírito, que Ele derramou sobre nós, regenerando por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós precisamos correr da desgraça desenfreada do hedonismo. O que é o hedonismo? Hedonismo é a busca desenfreada pelo prazer. É aquele negócio de ter prazer a todo custo. Irmãos, tudo é lícito para vocês como família, mas nem tudo que dá prazer tem que ser buscado. Nem tudo aquilo que nós achamos que é bom, nós temos que trazer para dentro da nossa casa. Nós devemos deixar os nossos filhos abraçarem, viverem. Na vida familiar, tudo é lícito, mas nem tudo que dá prazer vale. Guarda isso no seu coração. A pergunta é, você tem buscado satisfazer os seus prazeres ou Jesus? Eu não sei, porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente já não vive mais para nós mesmos. A gente não pode querer dizer assim, Deus, eu vou viver metade para o Senhor e metade para mim. Ou é dele ou é seu. A vida ou é sua ou é dele. Eu decidi entregar. Então, quando a gente decide entregar, a gente sabe o que ele está fazendo. E nós não vamos nos derramar numa busca desenfreada pelo prazer a todo custo. Mas dentro de uma casa, pastor, é possível a gente se envolver numa busca pelo que é prazeroso a todo custo, como família ainda, irmãos. Como família. Como família. Cuidado com 3 coisas. Primeiro, com o que é passageiro. Tem coisa que é passageira. Tem coisa que vai passar. Mas cuidado com essas coisas que são passageiras, porque se você não tomar cuidado com o que é passageiro, isso pode deixar marcas profundas para o resto da sua história e para o resto da história da sua família. Segunda coisa, cuidado com quem é enganoso. Irmãos, o diabo não vai chegar para a gente com um garfo na mão, com um rabinho, com um chifre, aquela coisa toda. Ele vai vir pintado de ouro dos pés à cabeça, ele vai vir transfigurado como um anjo de luz. Ele vai vir assim como um príncipe encantado e como aquele que pode dar resposta para todas as coisas da nossa vida, para todas as nossas necessidades, inclusive. Então, muito cuidado, cuidado. Cuidado porque às vezes na busca de ter a satisfação pessoal, você abre portas, você abre brechas. E a gente poderia aqui citar uma série de coisas que envolve essa questão do hedonismo, né? Cuidado com o que traz afastamento de Deus. A Bíblia diz o que lá em Mateus, no capítulo 6, verso 3, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O meu e o seu prazer, ele é limitado pela palavra de Deus. Amém? O que limita o que é bom para mim e o que é bom para você? Palavra de Deus, gente. Palavra de Deus. Nós vamos falar daqui a pouquinho, que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então vamos prestar atenção, em nome de Jesus. Achei muito interessante isso aqui. Eu olhei para isso aqui e falei, nossa, fala dos 7 pecados capitais, né?
Eu vou tentar dar uma explicada no negócio. É mais ou menos assim que a coisa acontece. Essa questão do prazer a todo custo, né? Hedonismo, aquela coisa toda. Olha só, você sabe que são 7 os chamados pecados capitais. A luxúria, a gula, a ganância, a preguiça, a raiva, a inveja e a vaidade. A luxúria, eles colocaram Tinder, né? Tinder é um aplicativo, você conhece aí? Quem aí tem Tinder? Misericórdia, ninguém... Não, agora ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão numa hora dessa, né? Não tem vergonha não, bobinho. Eu não preciso saber, Deus é que sabe. Isso é o principal. Mas tem lá o tal do Tinder, né? E alguém usando aí a questão das redes sociais, meio de comunicação, hoje bolou isso aqui, eu achei muito interessante. Pelo menos curioso, né? O Tinder, ele traduziu como luxúria, né? Aí tá lá a moça, né, vendo o cara bombadão, tal. Esse aqui é até meio magrelinho, né? Mas vê o cara bombadão, nossa, esse cara é bonito. Aí já manda uma mensagem para ele, então, o que você acha da gente se conhecer? Não sei. Gente, cuidado com esse negócio. Cuidado, sabe por quê? Porque tem perfil falso de Facebook, de Instagram, de Tinder, desculpa, lá do Diabo 4. Tem um monte de perfil falso, tem gente doido para dar um golpe, tem doido para dar um balão, está doido para conquistar, para conseguir coisas, para ter suas coisas. Está doido para conquistar, mas o objetivo é outro. Aí nós temos aqui, isso aqui eu achei meio maldoso, sabe? Colocou aqui outro pecado que é a gula, né? iFood, né? Tem um aplicativo, já viu esse aplicativo? iFood. Já viu na TV, né? iFood, né? Tem um pessoal lá. Você quer qualquer tipo de comida, você escolhe. Uma vez eu baixei o iFood no meu celular, não achei muita graça, não achei um negócio meio caro, né? Aí você tem que pagar taxa de entrega, não sei o que, tá. Eu falei, deixa quieto, vou no Dogão mesmo, tá resolvido o negócio, né? Pego o meu carro, vou lá, sento lá com a minha filha, com a minha esposa, vai no Habib's, vai no, sei lá, no McDonald's aí, de vez em quando. Vai no Oshiro, né? Não estou ganhando nada fazer propaganda aqui, por favor, né? Vai lá para aquela pizzaria bacana lá na frente, lá, muito jóia, né? Mas aí ele colocou, olha só o outro, né? O link, ganância, né? Aqui eu não entendi muito bem, mas parece alguém querendo o que é de alguém, ou se esforçando para dar uma olhada, para ter uma escalada a todo custo, quem sabe. Aí, Netflix, preguiça, o cara se esparrama, se arrebenta de esparramar lá no celular, fica só com o controlinho, né? As séries, pensa numa coisa desgramada, essa tal de série. O cara termina de ler, de assistir um episódio, nossa, mas agora que ficou bom... Não, agora que ficou bom, daí o começo do capítulo seguinte é uma porcaria. Aí daqui a pouco você vai, a hora que começa a ficar bom, aí dá uma finalizada assim, parece que vai engatar um negócio. Aí de vez em quando eles colocam um negócio assim, bem interessante para chamar a atenção, né? Mas muito cuidado com isso tudo, né? Aí o outro aqui, o Twitter. Ou se tem um lugar para gente raivosa, esse tal do Twitter. Eu quero dar uma tweetada aqui, né? É lugar de indireta, aí manda indireta não sei para quem. Gente, pelo amor de Deus, Facebook não é lugar de indireta. Você está com bronca de alguém, chega lá, conversa, pessoalmente, olho no olho, senta com a pessoa, porque você vai escutar o lado dela também. Pensa num lugar de raiva, esse tal do Twitter, né? Inveja, Facebook. Né? A pessoa tirar uma selfie, né? Tirar uma selfie, colocar uma selfie, eu vou, sei lá para onde, tirar uma foto, com a minha família, o lugar da inveja, né? E a semana passada achei interessante a peça teatral, quem estava aí? Mais ou menos aquilo, né, que aconteceu, que rolou na peça teatral aí, a família toda arrebentada, toda zoada. E aí, nós vamos tirar uma selfie. Não, sorri aí. É irreal. Essa semana, você não precisa de acreditar no que eu vou falar, mas a gente estava aqui numa reunião de oração essa semana e Deus me deu uma visão. E essa visão era Betel. Como que Deus me mostrou? Mostrou um campo florido, muito bonito. Lindo. Flores lindas. Muitas flores lindas.
E num cantinho desse campo, todas as flores elas estavam com o mesmo brilho, com a mesma beleza, esteticamente falando, por cima, né? Mas foi muito interessante porque era um canto, bem no canto. Eu tive condições de, naquela visão, olhar assim e ver como é que estava a situação na parte de baixo daquelas flores. Uma pequena, uma parte assim, daquele campo, elas estavam secas embaixo, mas em cima estava florido, estava bonito. Mais do que depressa, qual que é a tradução disso aí? Para mim, a tradução é assim, é a beleza estética. É aquilo que a gente às vezes mostra para os outros, mas que lá no fundo, para baixo, está tudo arrebentado, está tudo moído. Se é assim a tua vida, se é assim a tua história, levanta a tua cabeça em nome de Jesus e pede para o Senhor vir intervir na tua história, na tua vida. Em nome de Jesus, meu irmão, enquanto há tempo, não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista da sua esposa, não desista do seu pai, não desista da sua mãe. Ame, busque. Não seja para os outros uma flor linda. Tem gente que, às vezes, no relacionamento, você fala assim, pessoa maravilhosa de relacionamento, pessoa linda, é linda por dentro. Todos vocês são lindos por dentro. Todos vocês são pessoas maravilhosas. Qualquer um de vocês aqui que se sentar para conversar, a gente senta e conversa horas e horas. Todos vocês. Mas só que às vezes nas entrelinhas da vida, né? Aquilo que é bonito para os meus olhos lá dentro da casa não está tão bonito. E precisa ser bonito lá dentro da tua casa, o que é bonito para aqueles que estão aqui fora. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu te pedir mais uma vez, por favor, não fica tapando o sol com a peneira. Não, mas está bom do jeito que está, meu irmão. Para com isso. Isso é loucura. Se não está bom, seja realista. Reconhece, em nome de Jesus, reconhece. Conclua que não está bem, que você precisa de Deus, você precisa de Jesus, precisa do Espírito Santo, transformando, mudando, gerando vida na tua vida e a partir da tua vida. O meu prazer, ele é limitado pela palavra de Deus, eu preciso entender isso, então muito cuidado com o prazer a todo custo, né? Com a luxúria, a gula, ganância, preguiça, raiva, inveja, vaidade. E a gente poderia aqui citar uma série de outras coisas, né? Aí no Instagram eles colocaram a vaidade, né? Aquele negócio de querer mostrar para as pessoas, não mostra para ninguém não. Eu não estou te dizendo que você não pode postar uma foto feliz da vida, não é isso que eu estou dizendo. Eu faço isso de vez em quando, né? Às vezes quando a gente vem para uma celebração especial, a gente em casa, quando eu estou mais bonitão, né? Mais ajeitado um pouco, a Helenice, né? A Maiara, a gente fala, pai, vamos tirar uma foto? Vamos, a gente tira uma foto, a gente coloca. Todas as vezes que eu ia lá para a casa do meu pai, na hora de sair, vamos tirar uma foto? Todo mundo junto? Mas eu sei, além da foto, o que a gente tinha vivido lá nos dias anteriores. Eu sei das dificuldades, eu sei das lutas, dos problemas. Só que o que a gente fazia quando nós nos deparávamos com as lutas entre família? E as lutas que nós nos deparamos hoje como família, nós encaramos de frente e resolvemos a coisa. Por quê, irmão? Correr não resolve. Amém? Diga assim, correr não resolve. Então enfrenta. Mete o peito no teu Golias, mas manda uma bica no bicho e manda ele longe. Nem na funda, vai no peito mesmo, derruba e vai para cima e passa por cima dele. Pisoteia o Golias, vai para cima, não fica, com medo não. Vai para vencer em nome de Jesus. Uma outra coisa muito importante aqui, nunca se esqueça de que na palavra de Deus não há sombras. Irmão, a Bíblia, ela é ou não é. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O que Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 10, versos 23 e 24? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o do outro. Enquanto a gente não trazer essa verdade para dentro da nossa casa, nós vamos ficar o tempo todo abrindo precedente. Você abre um precedente hoje,
Não tem problema. Eu posso, minha filha está namorando, meu filho está namorando. Então, mas é um menino bonzinho, é uma menina boazinha. O que tem ele ficar junto com a namorada? Não tem problema nenhum. Mas daqui a pouco, você abre um precedente. Ele mora longe. Acho que ele pode ficar aqui em casa hoje. Começa dormindo no sofá da sala. A história que eu já vi acontecer, não foi uma, nem duas e nem 10 vezes dentro da igreja, dentro das igrejas que eu passei. Aí, parece que o Satanás é tão sujo que ele dá uma cegada no coração do casal. E aquele negócio, não, mas é melhor eles estarem aqui dentro de casa, lá no quarto dela, porque pelo menos eles não estão por aí afora correndo risco. Aí daqui a pouco o moço, que é bacana, o cara é bacana, é legal, é menino de ouro, é menina de ouro, mas estão dormindo junto, debaixo do teu nariz. E você já sabe o que rola se eles vão dormir junto. Então, gente, olha só, são coisas que vão acontecendo. É uma coisinha aqui, daqui a pouco você abre uma porta aqui, uma janela aqui, um precedente aqui. E daqui a pouco, sabe o que acontece? A gente quer chegar para Deus e perguntar para Ele, Senhor, por que tem alguma coisa dando errado na minha casa, na minha vida, na vida da nossa família? A gente chega para Deus e ainda diz assim, Senhor, o que está acontecendo? Irmão do céu! Tem coisa que parece que está escrito que vai acontecer. Há tragédias que são anunciadas. Há tragédias, eu estou falando de uma situação, de uma situação só. De repente você está aqui e fala assim, nossa, que pastorzão quadrado. Não é que eu sou quadrado, é que aqui nós temos valores do reino. E nos valores do reino, sexo antes do casamento é pecado. Às vezes quando a gente senta para tratar, às vezes uma pessoa ou outra que a gente sabe que está numa condição que não está legal, a gente vai com amor, senta, conversa, mostra, aponta, tenta de um jeito, tenta do outro, faz isso, toma cuidado com isso, fala, mas assim, esgota, irmão, esgota, a gente esgota todas as possibilidades. Aí chega num ponto que nós também, por sermos servos de Deus, a gente vai chegar e falar assim, olha, você precisa se posicionar. Aí tem gente que não gosta disso. Sabia disso? Tem gente que não gosta. Tem gente que sai da igreja por causa disso. Né? Tem gente que sai da igreja. Assim, não, está sendo cobrado por causa disso aí. Imagina. Aí vai para outro canto, achando que vai estar tudo resolvido lá. Na verdade, ele arrasta consigo o problema, a dificuldade. A pessoa, tem gente que às vezes sai de uma igreja e vai para outra. Me permita entrar um pouco nessa área aqui nessa noite. Tem gente que às vezes sai de uma igreja, vai para outra, mas ele deixa uma rabeira para trás, ele deixa alguma situação mal resolvida lá atrás. Não pode. A Betel está aberta para todo mundo. Para todos vocês que nos visitam, olha, a gente está feliz pela presença de todos, mas se você é membro de alguma igreja, se aconteceu alguma coisa lá, se de repente você é devedor no que aconteceu, vai lá primeiro, se resolve, depois você vem. Não, pastor, eu estou saindo por uma questão de visão, teve alguma coisa que aconteceu lá que feriu a palavra de Deus, tudo bem. Se feriu a palavra de Deus, agora porque se sair de um lugar para ir para o outro, onde que o reino está ganhando? De verdade, gente. Vocês concordam com o que eu estou falando, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Com isso não é falta de amor, a gente ama todo mundo. Tem gente que nós estamos recebendo e vamos receber daqui a pouquinho como novos membros, pessoas vindas de outras igrejas. Tem gente que tem uma turma que se preparou para o batismo, que a gente está esperando o frio passar para ter o batismo, e tem mais uma turma aí, né, Maurício? Que bênção, né? Acho que ao todo vai dar quase 20 pessoas, se contar da turma passada e essa, umas 20 pessoas para o batismo. Que bênção, gente, que bênção, né? Pessoas que estão na classe 2, junto com a Cleide lá, que terminaram o CTM, que entenderam que aqui é o lugar deles, que entenderam a visão da igreja, que bênção, amém. Mas assim, pessoas que estavam resolvidas. Isso é muito legal. E é legal porque chega às vezes uma pessoa, tem um irmão que está chegando na nossa cela, muito bacana, gosto muito dele, acho muito legal a verdade, sabe, a sinceridade com que se conversa, que se trata as coisas, a verdade, é tudo, gente. Na verdade, caminha na verdade, anda na verdade, se esforça pela verdade, mas não esquece disso aqui, ó.
Nunca se esqueça de que a palavra de Deus não há sombras. A palavra de Deus vai dizer que é ou não é, que pode ou não pode, é lícito ou não é lícito. Não tem meio termo, gente. A Bíblia continua sendo a Bíblia. Se você for lá para Apocalipse no final, se você for ler o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 1, a gente vai ter uma descrição clara do que é errado e do que é certo. Está ali, está escrito, é só a gente ler. A gente não precisa ficar falando. Não se corrompa. Afaste-se dos maus... não se corrompam. Afastem do relativismo. Esse é o tempo que a gente está vendo do relativo. E o relativismo é outro mal terrível sobre a vida das famílias. Não existe verdade. Hoje a gente vive um tempo assim. Se você falar que sexo antes do casamento é pecado, a pessoa fala assim, ele está falando isso aí porque a Bíblia diz. Mas é porque a Bíblia diz mesmo. Está certo. Porque nós acreditamos na Bíblia aqui. Ah, mas é errado para você. Para mim não é. É o relativismo. Por quê? Porque na cabeça da pessoa o que vale é a verdade dela. Isso é verdade dela. Isso é possível, isso é normal, é só o Espírito Santo para convencer. Você está entendendo, irmão? Por isso que a gente tem que orar. Nas semanas, nós estamos aqui em oração das 8 às 9 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Essa semana a gente clamou muito pelas famílias, nós pedimos pela família. Nós detectamos mais do que depressa que as nossas famílias estão sendo atacadas de diversas formas. Tem gente que está aqui dentro que está sofrendo, tem gente que está aqui dentro que está se levantando, graças a Deus. Tem gente que ainda está naquele processo de se levantar, de pedir graça, de pedir misericórdia, mas a gente está aqui orando, nós estamos clamando pela sua vida, nós estamos pedindo para que Deus sustente a sua história, em nome de Jesus. Amém? O relativismo em lares cristãos abre portas para muitas coisas. Primeiro, para opções sexuais desaprovadas por Deus, filmes, etc, etc, etc. É normal dentro de alguns lares. Desejo desenfreado e regado pela autossatisfação. Uma criação de filhos onde a regra é não ter regras. Deixa o menino à vontade, deixa a menina à vontade. O que tem? Cuidado. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Presta atenção nisso, cuidado. Abre um outro precedente aqui, né? O relativismo nos lares cristãos, ele abre uma outra porta, que é a porta da carnalidade. Um outro aspecto, um pouco adiante, que você precisa entender. Entenda. Não adianta ter muitas coisas e perder a sua família. Amém? Diga assim, não adianta ter muitas coisas e perder a família. Meu irmão, todo mundo aqui precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para sobreviver. Todo mundo. Todo mundo. Não tem um aqui que não precisa de dinheiro para sobreviver. Tudo o que a gente faz envolve um valor. Maurício falou agora há pouco aqui. Uma conta de energia, uma conta de água, o aluguel, etc, etc, etc. E o desejo que a gente tem de fazer outras coisas em outros lugares. Mas olha só, não adianta ter muitas coisas e perder a família. Tem uma história muito interessante lá em Lucas, que vai ser projetada aqui, eu quero ler para você, diz assim: então lhes contou essa parábola, Jesus falando, olha só, a terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Então ele disse, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou mandar derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali eu vou guardar toda a minha safra e todos os meus bens. E eu vou dizer a mim mesmo o seguinte, você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e se alegre. Contudo, Deus lhe disse, isso aqui é duro, insensato. Essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Irmãos, não tem um filho de Deus aqui que não quer ser próspero, eu sei disso. Nós queremos ser prósperos. Eu não estou falando de prosperidade a todo custo. A gente aqui, inclusive, é contra a teologia da prosperidade. Nós somos contrários à teologia da prosperidade. Só que Deus, Ele quer ver filhos prósperos. Agora, como é que a gente vai ser próspero se a gente quer ter,
e o nosso bem maior, que é o que nós vimos na semana passada, que é a nossa família, passar pelo vão do nosso dedo. Meu irmão, olha para mim, por favor. O seu bem maior é a sua família, é sua esposa, são seus filhos, são seus netos. É a igreja do Senhor. Nosso bem maior é essa família aqui. Sou eu e é você comigo, e somos nós em mãos dadas, unidos. Aqui a gente chora, a gente caminha junto. Quando a gente tem que se decepcionar, a gente se decepciona junto. Quando tem que rir, a gente ri junto. Quando tem que sentar em volta da mesa para comer, a gente senta junto. É gostoso, é bom demais. Mas a gente não está aqui naquela busca desenfreada por ter as coisas, e acaba se esquecendo das pessoas que Deus colocou e confiou nas nossas mãos. Homens, olhem para mim. A responsabilidade espiritual da casa de vocês está sobre as mãos de vocês, irmãos. Assumam a postura de liderança espiritual. Assumam a postura de liderança espiritual. Puxa a fila na vida devocional da sua casa. Puxa a fila no que diz respeito ao amor que a Bíblia diz que você tem que ter com a tua esposa. Para de tratar mal tua mulher. Para de tratar mal, para de tratar como se fosse qualquer coisa. Tem homem que é embaçado, gente. Desculpa a expressão, mas é ser meio complicado, porque ele quer que a esposa dele se submeta a ele, que ela seja submissa a todo custo, mas o camarada não faz isso aqui, para ajudar a esposa com nada, dentro de casa, inclusive. Não estou falando que você tem que ser faxineiro da sua casa, etc, etc, etc. Mas se você pode ajudar em alguma coisa, faça por amor à tua esposa. Falta amor. Sabe, aquela gentileza que você tinha quando você namorava. Não, eu faço isso para você, eu corro atrás disso, daquilo outro. Eu lembro de uma vez, umas coisas loucas que acontecem na vida da gente, né? Eu tinha uma bicicleta, uma mountain bike, né? E eu tinha acabado de sair do seminário, era 10 horas da noite. Eu falei, pelo menos um oizinho para a Helenice eu tenho que dar, né? E era a época das vacas magras, então era de bike. Era 7 quilômetros para ir para o seminário e 7 quilômetros para voltar. Ia de bike. E aí, na volta, dei uma ligadinha para ela, falei, posso passar aí só para te dar um beijinho? Ah, pode? Imagina se ela vai dizer que não, gente. Pensa um negócio desse. Um pidão desse ainda, hein? E aí, passei para dar um beijinho na Helenice, mas foi um beijão, sabe? Na verdade, foi um beijão. Peguei minha bike, coloquei a mochilinha nas costas, pá. Estava chegando em casa, eram uns 4 quilômetros para frente já, mas deu uma saudade dela. Olha para você ver. Vai eu parar numa subidinha assim, pedalando. Falei, tem um orelhão aqui, deixa eu ligar para ela. Aí liguei para ela. Vocês acham que eu liguei para ela para quê, irmãos? Alguém arrisca aí? Hein? Alguém arrisca? Ninguém arrisca? O que eu liguei para ela? Para dizer que ama nada, Léo. Eu liguei para dizer, daqui 5 minutos eu estou aí para te dar mais um beijinho. Não foi? Voltei tudo, irmão, de bicicleta. Cheguei lá molhado. Era magrinho naquela época, era um pau de virar-tripa. Andava de bicicleta, era magrinho assim, bem magrinho. Eu fui lá e dei mais um beijo. Mas de verdade, foi só para dar um beijinho mesmo, que já era tarde, né? Eu falei que ela veio toda contente assim, sabe? E eu bem contente também. Eu falei, é só um beijinho, só abre, beijinho. Esse foi um selinho. Só um beijinho assim. Subi na bike e fui embora, mas fui assim, feliz da vida. O que eu quero dizer para você é que quando a gente namora, a gente está ali, nós fazemos coisas surpreendentes. Vão lá, irmãs, quantas de vocês foram surpreendidas por coisas, vamos ver a revelação agora, né? Por coisas que os seus esposos fizeram para vocês lá. Vamos lá, levanta a mãozinha aí. Ufa, nossa, até está começando a suar frio agora. Graças a Deus, que bênção. Vocês foram surpreendidos. Amém. Teve gente ali que
Senhor, ainda bem, né? A esposa meio que tímida assim, levantou a mão, mas levantou a mão, né? Graças a Deus por isso, graças a Deus. Agora eu vou falar assim, olha, agora os irmãos que a esposa levantou a mãozinha aí. Irmão, você continua naquela pegada da gentileza. Você namora, quem tem carro? Eu não tinha, tinha bicicleta, então o que eu tinha que fazer? A carona que eu dava era na garupa da bike, né? E depois eu tive uma outra bicicleta que tinha uma garupa, e era assim. É, uma benção. E aí o que acontece? Você faz gentileza, você vai lá, você abre a porta do carro e tal. Agora hoje está chovendo, está caindo água, tá caindo um toró. O cara só encosta e fala, pula, vai rápido, rápido, vamos. Vai, anda logo, está molhando tudo o carro, vai molhar dentro, você não está vendo, mulher? Está molhando tudo, corre, anda. Sai do carro. Shhh. Vamos lá, fechando essa parte aqui. Entenda o seguinte, não adianta ter muitas coisas e perder a sua família. Derrube o muro do materialismo. Tem gente que está muito voltado para a matéria. Acha que dá tudo para a família, tudo. E não é tudo, meu irmão. Não é tudo, minha irmã. Eu saí de casa para ajudar o meu esposo, mas perdeu tempo de qualidade com a família. Não tem tempo para nada. Irmãos, tem umas mulheres aqui na igreja que são mulherada guerreira. Tem umas irmãs aqui que eu tiro o chapéu, mas tira o chapéu mesmo. Por quê? Porque está sozinha, sustentando o filho, então tem que assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, bater o pênalti, correr para segurar a bola, se virar nos 30. Ela é mãe, ela é pai, ela é tudo. Eu admiro mesmo, de coração. Glórias a Deus pela vida dessas mulheres guerreiras, que são presentes de Deus aqui na nossa vida. Nós temos algumas mulheres muito guerreiras aí. E a minha oração é a seguinte: Deus, coloca um homem de valor na vida dessas mulheres, para amar elas, para cuidar delas, para abençoar a vida delas. Eu oro por vocês, irmãs queridas, vocês que eu sei que não tem aí um companheiro do lado, que já passaram por uma situação dificultosa, ou quem sabe até desastrosa de um relacionamento anterior. Eu oro sem Deus, eu falo, Deus, coloca um homem que ame essas mulheres. Coloque um homem que ame o Senhor acima delas, porque eu sei que se amar o Senhor acima delas, vai cuidar bem, vai amar bem. E aí deixa eu te dizer uma coisa, irmã, esse negócio de abrir porta do carro é fichinha. Se ele amar a Deus, ele vai te cuidar como uma pedra preciosa. A gente podia falar o inverso aqui, irmãs. Tem homem que faz tudo pela esposa, que se desdobra em 1000, que sabe que é 10. A esposa não reconhece também. Tem os dois lados, tem as duas coisas. Por isso que eu digo o seguinte: surgiu um problema, surgiu lá uma situação, já sente, já resolve, não deixa a coisa crescer, resolve logo. Derrube o muro do materialismo. O materialismo diz o seguinte: eu preciso de um celular novo, meu, para mim. Minha esposa, depois ela compra dela. Se ela não trabalha, ela que espere. Opa, espera um pouquinho aí. Eu preciso de uma casa melhor, eu preciso de uma posição melhor, eu preciso de um cargo melhor, eu preciso. E ele define a sua vida excluindo Deus e tudo e se apegando no que ele precisa. Meu Deus, que tragédia. Por último, uma família é uma unidade. Quando um sofre, os outros também sofrem. A exemplo da igreja, assim é como com a família. Quando uma pessoa dentro da igreja sofre, a gente sofre junto. Tem gente que dentro está sofrendo, eu estou sofrendo junto. Essa semana está falando com uma irmã querida, nossa, uma líder aqui na igreja. Ela falou, pastor, eu estou chorando. Eu falei, puxa, eu também estou chorando. A gente chora, a gente sofre. A gente sofre. O que diz aí o texto? Olha só, 1 Coríntios, vamos fechar com esse texto aqui. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, às vezes dentro de uma casa é assim, é uma unidade. Todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também
com respeito a Cristo. O fim de que não haja divisões no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Quando todos os membros... O fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros são honrados e se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Na família é exatamente assim. Quando a gente deixa pai e mãe, a gente se torna uma só carne, é um corpo. Paulo vai falar muito bem disso quando ele fala da questão do relacionamento íntimo de um casal, e por isso que o homem não deve deitar-se com uma mulher desordeira, uma mulher da vida, porque ele acaba que se torna um com ela e corre riscos com isso. A igreja tem em si poder de unir, e para unir a gente precisa de entender os propósitos de Deus. É uma comunidade de pessoas que caminham na mesma direção e busca, na diversidade, caminhar unida. Numa família também é assim, gente. A gente não pensa igual, mas a gente precisa de caminhar junto. Nós temos sentimentos diferentes, mas precisamos caminhar junto. Nós temos gostos diferentes, mas precisamos caminhar junto. E aí qual é o problema disso tudo aqui? É o individualismo. Quando o individualismo está dentro de uma casa, a desordem está feita. O individualismo aponta para a separação, para o meu carro, para a minha casa, para o meu negócio, para o meu dinheiro e até para as minhas experiências. O cara é tão egoísta, a mulher é tão egoísta que ele não quer compartilhar com o outro o que ele está recebendo de bom de Deus. Eu queria fechar essa palavra nessa noite, dando aqui rápidos alertas. Isso não é um jogo, presta atenção no que eu quero falar agora. Eu quero finalizar fazendo algumas apontações, algumas delas a gente já fez hoje, mas eu quero estender um pouquinho mais e nos próximos domingos a gente vai entrar em algumas outras dessas questões um pouco mais, de forma mais aprofundada. Cuidado com as redes sociais. Meu irmão, minha irmã, cuidado com as redes sociais, cuidado com o WhatsApp. Tem gente que está dentro da mesma casa, está conversando com outra através do WhatsApp. Pelo amor de Deus. Você vai fazer uma visita numa casa, aí está lá, a turma não desgruda no negócio. Você está numa reunião, às vezes, a turma está lá em WhatsApp. Está na reunião da célula, a turma no WhatsApp. Não pode. Você está num culto, você está no WhatsApp. Larga essa desgrama de lado um pouco. Celular é bênção, mas pode ser uma desgraça na nossa vida. Está afastando as nossas famílias. Você quer se relacionar para conversar? Nós vamos dar uma volta na beira da praia. Daqui a pouco você vê tudo uma zumbizada. Já viu? Tudo aqui, ó. O dedo assim. Está conversando, às vezes até entre eles ali, mas tudo no WhatsApp. Para um pouco, deixa esse negócio de lado. Deixa de lado. Vai para uma pizzaria, deixa o negócio de lado. Desliga o celular um pouco para ter comunhão com as pessoas. Para ter comunhão com a sua família. Para ter comunhão com os irmãos. Vai para a célula, desliga um pouco o celular. Ah, não, mas é uma coisa urgente que eu estou esperando. Tudo bem. Então deixa para tocar o seu celular. Irmãos, de verdade, tem hora que eu tenho vontade de mandar esse negócio para o espaço. De verdade. Já me passou na minha cabeça umas partes de vezes. Quem precisa de falar comigo, liga para mim. Mas é um negócio doido, né? Aí quando a gente fala de rede social, um monte de coisa. Internet, o uso da internet está fácil hoje. Cuidado, é porta para pornografia, é porta para pedofilia, é porta para relacionamentos que não agradam a Deus. Jogos e games, imagina. O menino está lá, está quietinho no canto dele, mas está lá, no game está transando, desculpa. No game tem movimento sexual, tem sexo no game. Você não sabe disso, você precisa de saber. Vai naquele jogo lá, uma vez eu vi, você God of War, o Senhor da Guerra lá, tem uma hora que o cara entra e vai se relacionar com uma deusa lá, deita com ela, e o cara tem que fazer os movimentos, e aí o cupido que está do lado, ele... Está lá, né? Tem um cupidinho que está fazendo xixi, como se fosse uma fonte. Aí a hora que chega-se ao clímax, né? Como se fosse aquele jato de água, a gente já sabe que está querendo, subliminarmente, o que está querendo ser mostrado. Jogos e mais jogos, RPG,
Game, meu filho não dá trabalho, só fica no videogame. Cuidado, cuidado. Minha filha não dá trabalho nenhum, mas ela não sai do computador. O que ela está vendo? Não, mas ela já é moça, já. Meu irmão, vai para a internet lá, um bom uso. Vê lá o testemunho de algumas mulheres de Deus que se perderam por conta da própria internet. Vai dar uma pesquisadinha lá por conta de namorado. Menina, Ana Paula Valadão teve um momento na vida dela que ela pegou nojo do pai dela, não queria nem olhar para a cara do pai dela, porque o namorado embutiu isso na cabeça dela, do desrespeito ao pai, daquela figura da paternidade. Olha lá, vai, dá uma olhadinha. Literatura secular, a gente lê um monte de coisa, mas não lê a Bíblia. A gente não, vamos ler o Mágico de Oz, vamos ler o, sei lá, o Senhor dos Anéis, os contos não sei do que, os livros do Paulo Coelho, e aí vai, né? Mas a melhor literatura, ou a literatura das literaturas, a gente acaba que meio que ignora ela. A Bíblia se torna um livro de domingo, se você tem Bíblia. Porque agora o celular está na mão, está fácil, eu tenho aplicativo no meu celular. Ou a gente torna isso aqui um livrinho secular, um livro de domingo. Não, tem que ir para o culto hoje, né? Ou então vou para o CTM, vai lá na estante, dá uma limpada na coitadinha, passa a mão assim. Nossa, mas nem li a Bíblia essa semana, é misericórdia. Não adianta pedir misericórdia, é mudança de postura. Para isso que o CTM está aqui, para te ensinar o que é uma vida cristã bacana aos olhos de Deus. Outro elemento, músicas seculares. Nossa, gente, tem muita música boa, secular, mas tem muito lixo secular. Essa moça que pegou aquele, que ferrou esse, que tudo. E essa situação que é uma salada, porque a mulher casada olha para o outro e o outro sai com ela e esse aqui namora a outra, que é amiga dessa, que é prima daquela outra. É uma salada, é um negócio doido. Então, cuidado com essas músicas seculares, né? Filmes e novelas. Nossa, as novelinhas. Doida. Pastor, mas estava uma novela pagando, os irmãos comentaram comigo. Tal de Jezabel, né? Jezabel. Então, a turma que acompanhou aí, né? Pelo menos é um negócio bíblico, né? Mais bíblico, pelo menos. É um pouco fantasioso também, mas tem umas coisinhas ali que não bate muito também, mas, enfim, né? Mas aí você vai deixar entrar dentro da tua casa uma novela onde é normal o relacionamento que foge daquilo que é agradável aos olhos de Deus. Não vamos entrar nos pormenores aí. Filmes, adultização precoce. Meu irmão, papai, mamãe, seu filho de 11, 12, 13 anos não está preparado para namorar. Pastor não tem que ficar falando isso aqui. Segura o rojão, segura as pontas. Tem misericórdia da sua própria vida, depois não adianta chorar pelo leite derramado. Não adianta, adultização precoce. Ah, não, mas eu vou voltar naquela história. Não, mas não tem nenhum problema. Ele é menino de Deus, uma menina de Deus. É melhor estar aqui dentro de casa. Meu irmão, cuidado. Não está trabalhando, não está fazendo faculdade, tá, nem no ginásio não está. E o mundo diz que é normal e a gente como igreja fica assim, aham, bacana, legal. Não, a igreja tem que evoluir. Evoluir ou mundanizar? Sério. É evoluir ou mundanizar? A gente fala assim, não, todo mundo faz, a gente tem que mudar esse negócio, senão a gente vai ser considerado quadrado. Sei lá. Eu sei os riscos que eu corro e você sabe os riscos que você corre. Coloca uma linha mestra, pelo menos uma base assim, sabe? Que te dê uma segurança, meu irmão. O menino, ele pode ser um menino assim, mas bacana 10, ele tem hormônio. Chega numa idade, o negócio vai estar borbulhando, vai estar assim, uau, vai estar doidão. É sério, a menina também. Então, a gente tem que saber entender, fazer as leituras das fases, dos momentos da vida. Pastor, mas eu namoro, eu sou nova, tenho 13, 14 anos. Filha, olha para o seu pastor aqui.
Entenda que tem um tempo para todas as coisas. Filho, olha aqui para o seu pastor, entenda que tem um tempo para todas as coisas. Eu vou finalizar orando, irmãos, e pedindo graça sobre nós. As nossas famílias estão sendo atacadas e a gente corre o risco de fazer vista grossa para tudo isso, de começar a achar normal tudo isso. Gente, por favor, deixa eu finalizar aqui com uma palavra aqui muito importante. Aqui não tem gente perfeita. Amém, irmãos? Aqui não tem gente perfeita. Eu não sou perfeito. Eu não sou um pai perfeito. Eu não sou um marido perfeito. Mas eu estou procurando fazer o meu melhor. E você precisa procurar fazer o seu melhor. Em nome de Jesus.